Vamos lá, pessoal, então agora mais uma parte de frações, né? Agora um nível mais diferenciado de questões, beleza? Vamos lá então. Antônio, Bernardo e Carlos adquiriram um terreno em sociedade, de modo que Antônio coube 1/4 do valor do terreno, a Bernardo 1/3 e a Carlos o restante. Antônio vendeu sua parte aos 2 sócios, metade a cada um deles. Após essa transação, a parte que cabe a Carlos corresponde a quanto? Vamos lá. Então, primeiro a gente tem que descobrir qual foi a parte, né, que coube a cada um desses aí no começo. Como diz o problema, Antônio ficou com 1/4 do terreno. Vamos lá então. Então, Antônio ficou com 1/4 do terreno. Antônio. Bernardo, 1/3. Então, Bernardo ficou com 1/3 do terreno. E a Carlos o restante. Vamos somar então aqui esses dois. 1/4 mais 1/3. Isso vai dar BMC 12. 20 por 4, 3. 12 por 3, 4. 4 vezes 1, 4. Ou seja, o Antônio e o Bernardo juntos ficaram com 7/12 do terreno. Como Carlos ficou com o restante, então coube a Carlos a fração restante, ou seja, 5/12, certo? De 7 para chegar a 12, faltam 5. Antônio vendeu sua parte aos 2 sócios. Então, Antônio tinha 1/4. Ele vendeu metade para cada um. Então, você divide por 2. Certo? Dividir frações, você repete a primeira vezes o inverso da segunda. Ou seja, cada um comprou 1/8. Certo? Após a transação, quanto coube a Carlos? Então, Carlos, que tinha 5/12, passou a adquirir mais 1/8. 24. 24 por 12 dá 2. Vezes 5, 10. 24 por 8 dá 3. Vezes 1, 3. Aí 10 mais 3. Então, Carlos ficou com 13/24 do terreno. Resposta letra E. Beleza? Então tá aí a primeira questão. Né? Boazinha. Fácil não, mané. Questão boa, hein? Vamos para a próxima? Vamos lá, mais uma questãozinha boa aí. Ó. João recebeu seu salário e fez 3 gastos sucessivos. Primeiro gastou a 1/3 parte que recebeu. Depois gastou a 1/4 parte do restante. E em seguida gastou 2/5 do restante. A quantia que restou do salário de João é representada por qual fração? Boa, hein? Vamos lá para o passo a passo então agora. Vamos pegar aqui então. João recebeu seu salário, fez 3 gastos sucessivos. Primeiro gasto de João, o que ele fez? Gastou a 1/3 parte do salário. Então ele gastou 1/3 do salário. Segundo gasto de João. Depois gastou a 1/4 parte do restante. Se ele tinha gastado aqui, né, 1/3, o restante, ou seja, o que sobrou aqui, 2/3, certo? 2/3 é o restante. Então ele gastou a 1/4 parte do restante. Então é 1/4 de 2/3. É só multiplicar as frações, que eu tenho aqui 2/12. Simplificando por 2, então ele gastou 1/6 do salário na segunda parte. Terceiro gasto de João. Em seguida, gastou 2/5 do restante. Cara, agora complicou um pouco. Ó. Ele vai
Ele gastou 2/5 do restante. Mas quanto é esse restante? Para eu colocar nessa caixinha aqui, ó. Certo? Se ele já gastou 1/3 do salário na primeira parte, e depois ele gastou 1/6 do salário na segunda parte, somando 1/3 com 1/6 dá 6, dividido por 3 dá 2. 6 por 6 dá 1. Ou seja, já gastou 3/6 do salário. Metade. Já gastou metade do salário. Então sobrou a outra metade. Então, né, temos aqui metade. Ou seja, 2/5 da metade é 1/5. Quando multiplicar aqui, ó, esse 2 cancela com esse 2. Então fica 1/5. 1/5 é o terceiro gasto. Certo? Agora, o que ele fez agora? Ele quer saber o quanto que restou do João aqui, do salário de João. Se o primeiro e o segundo deu 1/2, quando eu somei aqui, ó, o primeiro e o segundo deu 1/2, somando com 1/5, que é o terceiro, eu tenho o total que ele gastou. O IMC é 10, por 2 dá 5, e 10 por 5 dá 2, então ele gastou 7/10. Logo, sobrou do salário 3/10. Certo? Três décimos. Resposta, letra E. Aí, ó. Boa questão, hein? Vou fazer mais uma? Vamos lá para o terceiro. Em um certo mês, Júlia pagou 2/5 de uma dívida. No mês seguinte, desembolsou 340 para pagar 1/3 do que ficou devendo do mês anterior. O valor total dessa dívida corresponde a quanto? Vamos lá. Primeiro, ela pagou 2/5. Isso aqui é o que ela pagou. Então, se ela pagou 2/5, então faltam pagar 3/5. Certo? No mês seguinte, ela desembolsou R$ 340 para pagar 1/3 que ficou devendo. Então, no segundo mês, aí, então, o que aconteceu? Ela pagou 1/3 de 3/5. O D é só multiplicar. Então, esse 3 corta com esse 3, quando multiplicar, ficamos com 1/5. Esse 1/5 foi o que ela pagou. Esse 1/5 é igual aos 340, que foi dado no problema. Olha lá. Então, se 1/5 é 340, quanto que é o restante? Quanto que é o total, na verdade, né? Só pegar 5 vezes 340. R$ 1.700. Aí. E essa resposta está na letra A, de iPhone.